Bom, minha gente, estamos numa live aqui agora e o Robertinho entrou, né, aproveitando para a gente lhe agradecer, Robertinho, e ao mesmo tempo para a gente falar de um vídeo, Roberto, que está rolando aí de uma bobeira aí que alguém preparou. Fala pra gente, Roberto. TV Limoeiro, boa noite. Boa noite aí. Primeiro eu quero te parabenizar também a você, a George Pestana. Eu estava acompanhando aqui, participando da live que você fez com todos os participantes da Paixão de Cristo aqui de Limoeiro, uma live muito importante que tocou em diversos sentidos, né, da paixão, da parte cultural, da parte de evangelismo também, da parte financeira. Muito importante a live, eu gostei muito de ter participado. Pois é, Jair. Hoje eu tive o conhecimento, eu vi o vídeo, levei tudo, Jair, como uma questão uma questão muito cômica, engraçada, né? E mesmo achando essa brincadeira levando de uma maneira muito esportiva, né? Eu quero até pedir desculpa, Jair, a você e a todos os seus seguidores, né? Fiéis seguidores, que sempre lhe acompanham aí para formarem a sua opinião. Na verdade, sobre aquela discussão que a gente via sobre o lockdown, né? Na verdade, eu fiz uma confusão aí nos termos, né? No pronunciamento. Isso porque eu vinha estudando durante a semana um tema muito importante também no direito do trabalho, que é o lockout, né? O lockout que é muito discutido na legislação trabalhista, né? Que é uma manobra que a classe patronal, os patrões, né, eles fazem muitas vezes para não confirmar pagamento de direitos da classe dos empregados, né? Então eu vinha estudando muito sobre isso e essa prática vem sendo comum agora nesse período de pandemia, né? Onde alguns patrões eles muitas vezes dispensam o serviço dos seus funcionários para no fim do mês pagar o salário proporcional, não pagando tipo adicional do turno, pagando hora extra, né? Então é uma prática que por sinal é proibida, né, na legislação trabalhista brasileira, e existia uma orientação do Ministério Público, né, combatendo a proibição, né, dessa prática que é o lockdown, um termo muito parecido com o lockout, né? Então o lockdown muito parecido, então a gente fez essa confusão, mas assim o que nos Naquele deixa triste momento, aí. me permita, naquele momento a gente Claro. tratava de economia, né? E quando eu de repente falei até de uma brincadeira, de uma forma brincando, vocês sabem o que é lockdown? Pode me dizer, até hilário, quando foi uma forma de brincadeira e você acabou entrando pelo lado É, econômico, né? Que, pois é. deixa Então, eu só colocar uma imagem aqui, que deixar bem claro para vocês que estão em casa, esse vídeo que está circulando, tá apenas eu e Roberto, eu acima, Roberto abaixo e a gente interagindo entre a gente. Quando na verdade é tão fato que foi uma certa montagem que fizeram, que a imagem verdadeira é essa aqui, ó. Essa aqui é onde está eu aqui logo acima, Robertinho abaixo e Luiz Roberto, né, aqui ao meu lado e Marcos Sérgio acima de Luiz Roberto aqui. Essa foi a imagem, era a imagem do quadro daquele momento. Veja que Roberto está exatamente na hora, foi mais ou menos nesse momento aí quando eu pergunto, eu entrei, na verdade, e eu até peço até perdão, Roberto, a você, porque na verdade eu entrei como uma brincadeira, né? Eu falei assim, você sabe o que é? Foi um negócio muito rápido, né? Você sabe para mim o que é lockdown? Foi mais ou menos isso que eu fiz e você acabou se confundindo, né? E hoje foi o suficiente para a gente, pessoas que me permita, você me pediu para não falar, mas eu não sei ficar calado, e pessoas que recebem para aquilo, para ficar corujando. O que é corujar é apenas escutar, ver o que está acontecendo para fazer essas coisas, perder tempo com essas besteiras. Então, foi mais ou menos isso, né? E você está dizendo aí que não se preocupe com seus eleitores ou as pessoas, que Robertinho estava muito bem atento ao que hoje estava aí. dizendo. Pois é, e na verdade, quando eu comecei a introduzir, falando do lockout, né, antes de propriamente dito falar do lockdown, era justamente para fazer essa introdução, não é? Então, logo depois, na própria discussão, né, Jair, o que nos deixa triste é isso, é que na própria discussão, eu também me manifestei a respeito do lockdown, eu falei meu posicionamento, falei, A pessoa que enfim, no, editou só botou o que ele quis falar, né? Só pois botou é. o que ele Logo quis. após, depois que Marco Sérgio e Dr. Luiz participaram, eu também me manifestei falando
do que eu achava, o que é que algumas autoridades estavam querendo com o lockdown, né? Mas, enfim, então, Jair, o que eu sempre digo, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Cada um só luta com as armas que tem, né? Então, uns lutam com a malícia, outros lutam com a verdade, né? Então, a gente está com muita tranquilidade no coração, saber que a gente não está agindo com maldade, nem tentando ludibriar, nem tentando passar uma imagem de uma coisa que a gente não sabe o que está falando. Eu sempre falei que é necessário a gente fazer política com razão, né, e não com emoção. Eu sempre meço muito minhas palavras, sempre estudo muito para qualquer pronunciamento lá na Câmara, mas já isso aí são ossos do ofício, né? A gente quando assume um protagonismo, né, a gente está numa posição onde muitos queriam estar, né, e talvez não tiveram a oportunidade nem condições. Então a gente muitas vezes se torna vidraça, mas é importante ter discernimento, né, e saber absorver tudo isso e seguir. Inclusive, eu tenho certeza, eu quero deixar bem claro que isso tudo partiu numa discussão onde eu trouxe até o Luiz Roberto para que a gente falasse da subvenção, não, perdão, olha eu falando aí para depois ninguém fazer um meme comigo depois, né, do Da emenda parlamentar, do duodécimo da Câmara, que se podia ou não ir para o hospital, foi nisso que tratava-se a discussão. Sim. Que por sinal, eu disse eu não sei porque essa pessoa não pegou, porque tem lá o vídeo de um vereador, quando disse que o dinheiro voltaria para eles da cesta básica. Foi por isso que gerou toda essa polêmica, a ponto de a gente ter que abrir esse espaço aqui para fazer esse esclarecimento, porque o dinheiro não ia para o hospital, Roberto. Pois é, a gente só tem a lamentar, né, esse tipo de conduta de alguns profissionais assim da área, né, que eu sempre digo assim, Jair, que nós estamos num período tão delicado que 1 minuto é uma questão muito importante para a gente servir ao próximo, né? E de repente, se essa pessoa passou aí 1 ou 2 ou 5 minutos tentando fazer essa montagem aí muito mais, maliciosa, passou esse período fazendo essa montagem aí maliciosa, ela deixou de servir um irmão, de servir uma pessoa próxima para tentar fazer maldade, tentar fazer sacanagem, mas a gente só dá aquilo que tem, né? Então a gente está muito tranquilo, consciente do que a gente pode fazer em prol do limoeirense. Obrigado, Roberto. Uma boa noite. Deixa eu botar mais uma vez a imagem como era que estava. A imagem era essa e cortaram, né? Botaram só apenas eu e Roberto, quando na verdade no debate estava eu, Roberto, Luiz Roberto e Marcos Sérgio, né? Então é isso aí, Roberto. Muito obrigado pela sua intervenção para esclarecer essa polêmica que é só mais uma que vai ser criada daqui para frente. Jair, eu quem agradeço pelo espaço. Mais uma vez eu coloco à disposição para, através da opinião, poder ajudar na formação, né, da opinião dos limoeirenses, né? Então, conte sempre comigo, estaremos sempre à disposição para poder informar e poder conversar com as pessoas.